Olá, tudo bom? Como vão? Eu me chamo Rafael Pepe de Araújo Góes, sou mestrando em Educação pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, e hoje trarei uma breve comunicação a respeito de um trabalho que eu venho desenvolvendo sobre as redes sociais, educação e narrativas midiáticas. Quem não é visto, não é lembrado? Então, em meio à liquidez dos tempos modernos, vive-se a fluidez das relações esvaziadas pela tendência do mundo digital, onde quem não é visto não é lembrado. Diariamente, pessoas de todas as nacionalidades, etnias, classes sociais, orientações sexuais e faixas etárias entram em contato com as redes sociais e suas respectivas narrativas midiáticas. Informações, notícias, propagandas e questões políticas são veiculadas e produzidas sob medida, com vistas a gerar o maior impacto possível sobre os seus interlocutores. O século XXI, sobretudo, a intersecção entre o final da primeira década e o começo da segunda, são marcados pelo crescimento global exponencial do número de indivíduos interagentes das redes sociais. Se por um lado há uma assimetria fortemente marcada por condições sociais e econômicas na qualidade do uso da rede global da internet, existe um grande aumento no número de indivíduos que possuem aparelhos celulares e acesso a redes sociais vinculadas a grupos como Facebook, Instagram, WhatsApp. Por vezes, estes aplicativos já vêm instalados nos aparelhos celulares, assim como o Microblogs, Twitter, fundado em 2006 por Jack Dorsey, agora na mão de outra pessoa que nós conhecemos bem, não é mesmo? Enfim, o capital concentrado. Portanto, a interação entre pessoas torna-se cada vez mais rápida, acelerada, individualizada, seletiva, organizada algoritmicamente para unir pessoas com interesses e padrões de comportamento similares. Surge então o fenômeno das bolhas, não sendo incomum a formação de grupos criminosos, de extremistas e radicalizantes em redes sociais, como podemos ver brevemente nas últimas eleições e nos últimos anos em nosso país. As relações entre pessoas no ambiente digital torna-se atrativa pela facilidade em conectar-se, mas especificamente, veja bem, pela capacidade de conectar-se de acordo com Zygmunt Bauman, amizades tipificadas chamadas especificamente como amizades do tipo Facebook, que são extremamente atraentes, pois diferente, não é mesmo, da vida cotidiana, em que os indivíduos são forçados a conviver com quem não concordam ou sentem interesse no ambiente digital, por sua vez. Para excluir as pessoas, basta um clique, um simples clique, indolor, inodoro e insípido. Dessa forma, eu gostaria de pontuar aqui com vocês que as redes, elas passam a funcionar como referências, como espelhos distorcidos do mundo presencial. Um espaço egóico em jornadas egóicas, hedonistas e fragmentado. Ali é mostrado, enaltecido, disseminado o que agrada. A programação algorítmica pré-estabelecida, por sua vez, enquanto alguns são catapultados, não é mesmo? Recebendo milhares de likes e visualizações, outros nunca alçam voo. Há quem diga, inclusive, há relatos, há pesquisas que mostram o racismo estrutural e a homofobia presentes nos algoritmos. Afinal de contas, a maior parte deles é criado e processado por pessoas de classe alta, e geralmente do hemisfério norte, e com um perfil étnico-racial bastante específico. E a rede, né, ela reproduz o comportamento das pessoas. E se as pessoas são misóginas, racistas e homofóbicas, os algoritmos também serão. Afinal de contas, há pouco tempo, os algoritmos do antiga rede que contemplava o Facebook, juntamente com o Instagram, entendia que o uso da palavra gay
era algo que deveria ser punido, pois era visto como algo negativo. O próprio algoritmo interpretava que homossexualidade era algo ruim, ou seja, um juízo de valor terrível e até mesmo criminoso. As redes, elas passam a funcionar como esse referencial. E esse engajamento, número de curtidas, comentários e visualizações nas redes sociais, e tão almejada fama ou dita fama, podem inclusive significar a monetização dos conteúdos. Esses conteúdos geram dinheiro e quanto mais acessos existem em cima dos conteúdos, mais dinheiro essas pessoas ganham, inclusive em cima de polêmicas, notícias falsas, dentre outros. E a realidade dos digital influencers, blogueiros famosos e celebridades da internet funcionam como um reforço positivo para as ditas pessoas comuns. Ao reconhecer em seus influenciadores a possibilidade de ascensão no mundo online e eventualmente offline, enquanto reflexo do mundo on, as pessoas de todas as idades e classes sociais produzem conteúdos nas redes, seja para demarcar sua existência, reafirmando-se a cada instante com frases ou fotos, seja para alcançar o reconhecimento ou a autovalidação. E, portanto, trago aqui uma citação, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O que seria esse gorjear, não é mesmo? Twitter significa gorjear, não à toa. Porque vamos problematizar o que significa gorjear. Gorjear para quem? Para quem esse canto? Para ser ouvido por quem? Não é? E, sendo assim, vale a reflexão de que no mundo global em que vivemos, a autodataficação, de datificação, dataficar, em rede tornou-se uma maneira de afirmar e reiterar a existência do indivíduo no mundo. O ato de gorjear, do verbo inglês to tweet, ganhou um neologismo aportuguesado na forma da expressão twittar, tão presente nos últimos tempos em nossa vida. O Twitter se tornou um local onde as pessoas buscam informação, mas essa informação não necessariamente uma informação confiável. Portanto, essa acessibilidade, não é mesmo? Por vezes confunde a percepção do indivíduo sobre o que de fato é factual ou não. O ato de gorjear, não é? Simboliza em rede a prova da vida, um verdadeiro ato de materialização do hipercorpo em ambiente digital. Em tempos de relações descartáveis, amores binários e liquidez das relações, o encurtamento das distâncias somado à impaciência e insensibilidade potencializados pela formação das bolhas algorítmicas, dissemina o conceito de fast food, fast everything, ou seja, fast, um anglicismo que permeia diversas sociedades e culturas advindos majoritariamente da expressão fast food, ou comida rápida, conceito que resume o ato de comprar ou consumir alimento produzido de maneira veloz em larga escala. Outras expressões estrangeiras como take away, pegar e levar, ou delivery, que significa entrega, já fazem parte do vocabulário brasileiro. Mais uma vez, uma invasão cultural e até mesmo do ponto de vista linguístico e do soft power. Junto às necessidades de aceleração das tarefas, a alimentação e a interação, não é? O novo sonho americano, agora disseminado mundialmente pelas celebridades instantâneas, e o surgimento, este surgimento complexo, que pessoas como Zygmunt Bauman, não é? Em seu livro, as 44 cartas do mundo líquido moderno, são famosas por serem famosas. Essas pessoas são famosas por serem famosas, de acordo com ele. E cria-se a sensação de que todos na internet podem ser ricos, famosos, basta trabalhar duro, criar conteúdo e ter e mostrar corpos desejáveis, maquiagens perfeitas, realizar publicações publicitárias, fazer parcerias, receber presentinhos, os famosos recebidos, em troca de divulgação e, é claro, a postagem diária validando o ego. No entanto, quando trazemos para o âmbito da educação, cada vez mais presente na vida dos jovens, dos escolares, a internet e as redes sociais funcionam como uma forma de projeção do seu ego nas redes de autovalidação e de entendimento de si próprio enquanto um grande mercantilizador de sua própria imagem, não é? A força de trabalho, na verdade, eu diria que poderia ser compreendido como uma prostituição, com todo respeito aos profissionais do sexo,
uma prostituição da própria imagem em troca de migalhas, os reforços positivos, que são as divulgações e os likes em redes sociais. E a realidade imaterial do uso e divulgação de imagens no território desterritorializado das redes, por vezes, é traduzido e transportado para as relações presenciais, havendo então um hibridismo das identidades no mundo físico e do universo binário. Afinal de contas, as redes e os computadores e todo o aparato tecnológico utilizado nas últimas décadas utilizam a linguagem binária, mas no mundo nós somos, por vezes, não binários. Fica aí esta problematização e questionamento. Dessa forma, podemos inferir, perceber, não é mesmo, ou até trazer algumas questões polêmicas, como o avanço dos aplicativos de paquera, seguindo a linha FAST, e surge a expressão popular utilizada por jovens de fast, foda, designada para referir-se ao sexo casual, encontros pré-organizados, no qual os participantes, por vezes pessoas em idade escolar, utilizam de maneira até mesmo criminosa, já que eles não deveriam ter acesso a essas plataformas, afinal de contas, por vezes são menores. Então, organizam esses encontros através das duas pessoas utilizando, os consumidores, utilizarem a rede para chegar ao match. Essa palavra também do inglês significa partida, ou seja, se gostam, dão likes mutuamente e de forma secreta passam a poder trocar mensagens e marcar encontros via aplicativo. O Bauman, 2011, traz essa questão e problematiza a mesma. Afinal de contas, o risco nas sociedades atuais é bastante grande de encontrar um total estranho. A possibilidade de não exposição no ato de paquerar e a certeza em estar se comunicando com o indivíduo pré-aprovado através desse confere, segundo os participantes de tais redes, eles alegam sentir maior confiança e menor gasto de tempo. Por outro lado, a quantidade de encontros de sexo casual sem aprofundamento emocional é apontado por muitos como viciante, gerando um certo grau de ansiedade para seus interagentes, de acordo com Bauman 2011. Sendo assim, não é, trazendo Gonçalves Dias mais uma vez, em seu poema A Canção do Exílio, em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Enfim, em cismar sozinho à noite. Algo bastante visto e dito nos últimos tempos. Essa solidão, essa necessidade instantânea de suprir vazios emocionais através de outras questões. O desejo, os anseios e as necessidades de afirmação entrecortam e permeiam as relações híbridas, online e offline, já que ambas criam sombras e reflexos entre si. Em um país de disseminação continentais como o Brasil, tão extenso e diverso, existem grandes desigualdades. Em se tratando das questões de inclusão e participação em meio digital, a discrepância é gigantesca, é ainda maior. E segundo o professor André Lemos, em entrevista digital aos encontros universitários, ano 2019, para a Universidade Federal da Bahia, para a Universidade Federal do Ceará, desafios da universidade e da educação pós-pandemia, cerca de 40% dos brasileiros não têm acesso amplo à internet. A disparidade citada é gigantesca quando tem-se em conta a relação cidade-campo. E as diferenças entre regiões dos países em acesso às redes é muito desigual e inequânime. As regiões sul e sudeste possuem, em números de máquinas conectadas à internet e banda larga, uma quantidade infinitamente maior de computadores e per capita do que encontrados em outras regiões como o Nordeste, sendo reflexo da desigualdade social no Brasil, que tem cor, CEP e recorte étnico, racial e social bastante claros e distintos. Somado à dificuldade do Brasil como
um todo em formar uma rede de banda larga de qualidade, notadamente há diferenças claras ao se abordar a inclusão digital em solo brasileiro. Portanto, essa sensação de falsa inserção e de inclusão, quando em realidade grande parte da população é apenas consumidora, visto que muitos utilizam a rede por meio dos telefones celulares em planos de acesso pré-pago, onde há restrições e delimitações do tempo de uso e tipo de acesso. Usar aplicativos de delivery, redes sociais e de paquera permite aos seus usuários, consumidores, já que apenas consomem, né, desta maneira, a sensação de participação ativa. No entanto, no tocante ao tipo de acesso, essa diferença entre interagentes e interagidos, de acordo com o Lemos, 2019, se dá de uma forma muito diferente. Se, por um lado, existem escolas e instituições públicas recheadas de computadores e laboratórios de informática, existe a cultura no imaginário popular de que o jovem de baixa renda ele não tem a capacidade de utilizar essas máquinas. Portanto, apesar da possibilidade hipotética, né, virtual, no sentido de virtual que não faz oposição ao real, já que o virtual e o real caminham juntos, faria oposição ao atual, de acordo com Levi. Mas, portanto, né, esses jovens de baixa renda, eles não teriam essa capacidade de utilizar essas máquinas, pois muitas vezes ele se depara com essa barreira do discurso não dito, acobertado pelo pretenso ideal de conservar o patrimônio, não sendo incomum a presença de máquinas em laboratórios de informática intocados há mais de 20 anos. Como sabemos, a obsolescência, tanto natural quanto programada, faz com que os computadores lacrados ainda com Windows 95 não sejam utilizáveis nos dias atuais, pois nem ao menos determinados aplicativos de acesso à rede eles conseguem ter. E tornando então aqueles computadores peças de museu, anacrônicos, intocados, verdadeiros totens. Há, portanto, no Brasil, um processo de inclusão via exclusão, visto que os prosumidores, aqueles que são consumidores que também produzem o seu próprio conteúdo, sendo autopublicador de si mesmos, são a minoria. A possibilidade de conexão em rede e de interação em ambientes síncronos e assíncronos possibilita e facilita a interação entre indivíduos interagentes do digital por meio do uso desses hardwares e softwares em um mundo global, assimétrico e de cultura hegemonicamente ocidental e capitalista, onde é preciso compreender o funcionamento dos sistemas, sejam eles digitais e ou sociais, visto que o sistema binário a qual se está submetido em ambiente digital é constante e contínuo. Um constante e contínuo processo de codificação, decodificação, transcrição e tradução. Portanto, fica aqui essa reflexão, até que ponto o uso das redes é includente ou excludente. E para estar incluído é preciso ser visto, apenas quem é visto é lembrado, e os que não são vistos e nem lembrados, onde se encaixam nessa sociedade? Obrigado e bom evento.